Olá, então, boa tarde a todos e todas. Sejam muito bem-vindos aí para o nosso encontro do Laboratório de Narrativas Históricas. Hoje, né, no dia 22 de junho, né, de 2021, nós estamos recebendo uma participação muito especial da Karina Maia Dick, ela é atriz, escritora e historiadora. Né? A Karina, nós somos colegas de graduação, né, lá na Federal de Santa Maria, né, no curso de História, e depois, na sequência, ela tomou um rumo completamente diferente, deu uma virada aí na sua formação, na sua atuação profissional, e eu tenho acompanhado, né, muito do trabalho da Karina pelas redes sociais, que ela sempre publica alguma coisa, então eu sabendo, né, que ela tem essa formação, esse lado profissional como artista, como atriz, eu achei que ela seria a união perfeita aí entre o lado da historiadora e da atriz para nos trazer um pouco dessa discussão sobre a relação da história pública com os palcos, né, e as possibilidades aí que a gente tem de cruzamentos dos mais diversos. Então eu queria começar dizendo que é uma grande satisfação te receber hoje aí, Karina. Vai ser ótimo, muito legal escutar um pouco dessa tua experiência e que tu possa, né, nos brindar aí com esse teu conhecimento. Tá? Seja muito bem-vinda e eu já deixo a palavra contigo. Obrigada, um prazer estar aqui. Agora eu estou resolvendo uma pendenga aqui com a minha filha. Toma, leva lá. Gente, um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, João Júlio. Encontrar de novo, né? Ah, não sabe ligar. Entendi. É, função, pandemia, filho em casa. Resolvendo os problemas da filha. Então, gente, obrigada de novo por esse convite, um prazer estar aqui com o João Júlio, colega lá da História. E sim, dei uma virada aí, na verdade eu sempre estive envolvida ao mesmo tempo com História, com teatro, trabalhando com teatro amador antes, ao mesmo tempo que eu estava fazendo a faculdade de História, depois termino a faculdade de História e entro na faculdade, na universidade para volto para fazer o curso de artes cênicas e me formo em direção teatral. Depois começo a trabalhar com lendas africanas num projeto que se chama Lendas Africanas na Escola. E desde 2004 que eu trabalho também com um sarau poético que reúne poetas locais assim para a gente conversar. E isso também entra como a parte da Karina escritora também. Em 2020, no início do ano, eu lanço um livro, que é O Sossego, que se enquadra dentro da literatura marginal, que eu acho que encaixa muito assim com a temática dessa nossa conversa de hoje. E eu trouxe um exemplo assim de uma peça que eu assisti que se enquadra bastante nessa discussão assim se os palcos são lugares, podem ser lugar da história pública. Então, muito legal aqui, 16 pessoas, é a sua turma, essa turma? Como eu te disse, são de vários semestres. Né? Alguns vários são alunos semestres, né? meus nesse semestre, outros já foram, outros são colegas, outros são dos primeiros semestres que eu nem tive contato com eles ainda, né, nas turmas. Então é um público bem diverso. Bem diverso. Tem colegas de São Paulo aí presente também, se eu não me engano. Tem gente de todo lugar aí. Tu falou que a gente ia fazendo assim uma conversa, e aí como que é? Você vai colocando alguns temas, alguns conceitos, a gente vai debatendo. A princípio a gente pensou assim nessa essa ideia de fazer a primeira apresentação, né? Fazer a tua apresentação, enfim, né? Tu disse que tu tinha algumas coisas para projetar, então aí tu fica à vontade, faz a tua apresentação, aí depois a gente faz um bate-papo. Ai, joia. Bom, eu entrei assim, em contato com esse material que o João passou, que é esse texto da Hermeto,
E eu achei bastante interessante que ela traz um recorte, assim, e um questionamento. Por que a história, né, dentro do teatro, ela sai um pouco desse meio acadêmico, ela sai desse, eu gostei do termo acastelamento da universidade, porque, de certo modo, às vezes, esse conhecimento histórico dentro da universidade, ele tem algo como muito distante, assim, é a questão do estar separado do todo, né? Ele muito difícil, às vezes, chegam nas escolas, muito difícil chega nas pessoas, e são debates, às vezes, são muito importantes, história vista de baixo, tirando um pouco do foco o olhar do rei, o que essa história que é escrita de uma maneira que ela é mais crítica, coisa do fetichismo do trabalho acadêmico. Eu não sei se é o fetichismo do trabalho acadêmico, mas eu acho que é uma dificuldade de saber se comunicar, de saber chegar. E eu acredito que essa discussão, assim, pode dizer que o teatro, os palcos, eles podem fazer esse intermediário. Quando se traz a temática da história como foco, como mote para a criação artística. E algo assim que eu acho bastante importante é se pensar em como popularizar o acesso das pessoas a esse teatro, tá? Eu quero exemplificar, assim, porque eu entrei numa questão assim, tá, mas essa história pública, ela seria algo ficcional, ela seria algo, porque a Hermeto, ela traz exemplos das peças do Chico Buarque. As peças, algumas são fatos históricos, realmente, como Calabar, e ele faz uma releitura a partir da própria vivência dele, e isso eu achei bastante interessante, assim, como ela traz essa abordagem. Mas, se a gente vê, por exemplo, como isso atualmente pode ser concebido enquanto história para ser encenada no teatro e trazer um cunho social, assim, um cunho de crítica, um cunho de denúncia da nossa vivência, nossas mazelas sociais. Eu assisti, acredito que foi há 2 anos atrás, não vou lembrar, pelo Circuito Sesc, se não me engano, um espetáculo chamado A Mulher Arrastada. E eu quero compartilhar aqui com vocês uma tela para mostrar a sinopse desse. Acho que ela ilustra bem, assim, representa bastante essa discussão sobre o que é a história pública, como o palco como lugar de história pública. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu acho que eu só preciso abrir aqui, né? Tela inteira, uma janela? Acho que uma janela. Aqui. É estranho não ter interlocução. Acho que tu coloca, viu, Karina? Tu coloca na tela inteira. Deu. Tela inteira? Fica melhor? Não, deu certo. Deu para ver? Tranquilo. Tá. Vocês conseguem... Acho que está um pouco apagada essa imagem que eu peguei, ela não está muito boa, tá? O texto é de um dramaturgo chamado Dionis Camargo, a direção é de Adriane Motola, e o nome do texto é A Mulher Arrastada. O elenco é Celina Alcântara e Pedro Nanduco. Foi em 2017 que houve essa... agora eu me lembro. Essa temporada. A sinopse eu vou ler para vocês, para ficar mais claro. Rio de Janeiro, 2014. Cláudia Silva Ferreira, mulher negra, pobre, 38 anos, mãe de 4 filhos biológicos e 4 adotivos, é brutalmente alvejada pela polícia militar ao sair de casa no Morro da Congonha para comprar pão para sua família.
Depois dos tiros, seu corpo é atirado às pressas no camburão da viatura e arrastado, ainda com vida, em meio ao tráfego da capital fluminense, sob o olhar horrorizado de motoristas e pedestres. Entrelaçando fato verídico e narrativa ficcional, essa peça manifesto mostra a figura trágica de Cláudia, reivindicando o que havia sido apagado durante a cobertura jornalística do caso, o seu próprio nome, substituído pela impessoal, violenta e cruel alcunha de mulher arrastada. Aqui, ó, eu trago uma imagem do que foi, desculpas, né, mas é a nossa realidade da violência. Era isso que eu queria abrir, assim, como uma história ela pode se transformar cenicamente em algo para denunciar algo. Uma peça de teatro que vai denunciar, que vai dialogar, que vai trazer essa denúncia e vai essa peça, por exemplo, ela cumpre algo que houve uma lacuna. O sensacionalismo jornalístico, ele trazia essa mulher como sem um nome, sem uma história. E essa peça ela foi bastante tocante, assim, para mim, porque ela trazia, assim, cada parte é uma forma, assim, subjetiva e, ao mesmo tempo, bem objetiva da personagem, a própria a atriz, personagem, falando que cada parte que ela foi arrastada era uma parte, era um filho, era algo que ela fazia, algo. Então, isso, ele não é subjetivo, é bem direto para dizer, existe uma violência, essa violência é contra uma determinada classe de pessoas, uma determinada etnia, e isso precisa ser dito, isso precisa ser mostrado. Eu acredito, assim, que a história pública, às vezes, ela pode encontrar também alguma, dentro, né, dessa... através das peças, como isso pode ser retratado, que às vezes ela fica também no âmbito muito fechado de quem vai assistir essa peça, para quem que a gente vai fazer esse espetáculo, para quem que eu quero que veja isso, como chegar nas pessoas, né, como chegar num público amplo, assim, porque hoje, eu digo assim, vamos pensar um pouco, agora a gente está no meio de uma pandemia, o teatro está parado, a gente está... os artistas do teatro estão trabalhando de forma online, a gente teve que se reinventar, né, para trazer um pouco dessa realidade, assim, do que tem acontecido hoje. Os nossos espetáculos, eles têm agora uma nova dimensão, que é o audiovisual, assim. Então, a gente talvez até tenha um maior alcance, né, do que anteriormente, quando a gente não tinha muito essa necessidade de entrar no audiovisual, porque quem é que assiste teatro? Quem vai ao teatro, sabe? Essa peça, quando eu vi, ela foi apresentada através do Palco Giratório, que é um projeto do Sesc, e ele foi apresentado de maneira gratuita, foi divulgado, havia lugares contados, mas era para um público geral. Mas quem assistiu essa peça eram pessoas do âmbito da academia, assim, que são pessoas que já vêm assistindo, não é um público geral, sabe? Não, e isso, às vezes, o que torna mais difícil a divulgação desses espetáculos que têm cunho... É como se fosse assim, uma história, uma dramaturgia marginalizada. Ela fala sobre... Não fala do drama burguês, do interior da casa do burguês, que é como uma novela. Ele fala sobre pessoas que estão numa condição marginalizada, que não têm acesso a bens materiais, muitas vezes ao trabalho. Então,
como alcançar um público para que isso chegue às pessoas que a gente precisa denunciar essas mazelas sociais, né? Eu trouxe também um vídeo aqui sobre a divulgação dessa peça, para vocês terem um pouco de... Eu posso... Deixa eu ver aqui. Eu estou um pouco amadora nesse negócio de apresentar. Vou apresentar um vídeo para vocês que fala um pouco sobre o que é a construção desse espetáculo. Compartilhar agora. Aonde? O Google quer compartilhar. Eu estou compartilhando a própria tela. Como é que eu faço isso? Tenta a tela inteira, que eu acho que funciona melhor, eu acho. Eu nunca Eu usei. coloquei. É, eu coloquei. Alguém quer fazer uma pergunta? É mais dinâmico, talvez. Alguém queira. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no live. Agora está apresentando. Boa tarde. O que eu estou apresentando? Por É só apresentar, enquanto, né? Tá aparecendo a mulher. eu não sei. Eu estou vendo É o que eu o mostro. logo do teu laboratório K. Ixi. Deixa eu ver se eu ponho aqui que vai aparecer. Estão vendo alguma coisa aí? Eu ainda não. Não sei se os outros estão vendo alguma Tá coisa. transmitindo? Aqui ainda Não? não. Aqui ainda Não não é. também. Ah, ah, vamos ver. Parar aqui. Vou tentar de novo. Acho que é. Pode ser Agora eu não compartilhar consigo parar. guia. Se você estiver abrindo tipo no YouTube, no navegador, aí é uma guia. Obrigada. Olha aqui, Zoom, ajudante. Está sem microfone agora, Karina. Tu está com o microfone desligado, Karina. Não, Karina, a gente não está te escutando, Karina. Um probleminha técnico. Não, ainda não travou. Ela está com um problema aí técnico dela lá. Acho que ela vai sair e entrar de novo.
É, ainda não tem sinal dela. Não sei se deu algum problema no computador dela lá. Vou mandar uma mensagem para ela aqui, vamos ver. Pronto, aí está a Karina de volta. E sim, Luciana, amanhã teremos outro encontro. Vai lá, Karina, tente Estou agora. tendo Vamos ver. encontro. Vamos ver aqui. Uma aqui. Agora acho que vai. Vocês estão. Pode me dar um ok? Eu ainda não estou vendo nada. Tu colocou como apresentar agora, como apresentar a tela inteira? Não, não botei tela inteira, botei guia. Tá, agora começou a apresentar. Agora a gente está vendo aí. 3.915, a mulher arrastada, campanha. Jóia. Deixa eu ver se. Era arrastada no projeto independente que surgiu de parceria minha com a diretora Adriane Mótola, da Companhia Extravaganza. Ela surgiu o convite para que participasse do projeto a atriz Fernanda, que é do UTA, usina do trabalho do autor. Sou atriz, professora de teatro, da montagem da mulher arrastada, um texto do Joyce Amado. A gente fala acontecido com a Cláudia Silva Ferreira. A Cláudia é uma mulher negra, pobre, moradora do Morro da Congonha, no Rio de Janeiro, foi executada pela polícia numa manhã de domingo, ela saía da sua casa para comprar pão, para dar café para os seus filhos. Adotiva de 4 sobrinhos. Aqui! Eu estou viva! Aqui! O espetáculo vai estrear no palco giratório do Sesc, porém os ingressos já estão esgotados. O espetáculo em cartaz, numa temporada que vai do dia 2 a 17 de junho, na mesma galeria La Fotô, onde o espetáculo vai estrear e onde ele foi concebido. A Cláudia, ela foi silenciada, ela foi aniquilada de muitas formas. Esse espetáculo, em alguma medida, busca trazer um pouco de volta essa voz, Cláudia, que é a voz silenciada e aniquilada de muitas mulheres negras em várias comunidades em todo o nosso país, ainda bastante racista. Para mim é um prazer estar dirigindo esse totalmente do Jones Camargo, a mulher arrastada, e estar trabalhando com atores tão
versáteis, entregues como a Celina e o Pedro, e com uma equipe de criadores tão entregue ao trabalho que está fazendo. Meu nome é Pedro Nambuco, eu sou um dos atores do espetáculo A Mulher Arrastada, um espetáculo que está sendo realizado em Porto Alegre por uma equipe de artistas da cidade muito bacana. O trabalho foi concebido com a aproximação de pessoas, de artistas que estavam interessados em falar sobre esse mesmo tema e tivessem não só uma capacidade, mas também a coragem de abordar esse tema tão difícil para a nossa sociedade, que é esse extermínio das pessoas negras no país. Quer dizer, aquelas pessoas que têm a possibilidade de ser um dos nossos apoiadores, que conhecem o projeto do Catarse. É importante que vocês apoiem, para não apenas para que a gente possa manter esse trabalho, mas principalmente para que o nome da Cláudia, para que a dor dela e a vivência dela não sejam esquecidos. Quando a gente vem pedir assim, de vocês, é no sentido de manter essa voz, Cláudia, ecoando. Por favor, colabore. Tentando voltar aqui. Parando a apresentação. Ao mesmo tempo sendo um vídeo de pedido de patrocínio, que o teatro sempre precisa, mas com um pouco dessa motivação, assim, de trazer esses elementos, né, da história pública. Isso é um fato de jornal, um fato midiático que muitas vezes é explorado de várias maneiras, se contam várias versões, às vezes até culpabilizam a vítima, e quando se toma esse partido, toma-se essa versão de contar a partir da própria pessoa que sofreu aquilo, é um ato político muito potente. Assim, eu acredito que o teatro ele reúne as pessoas se tornam aquela plateia, se tornam um olhar, e é interessante também como essa montagem, ela tira a visão, o que a gente chama de palco italiano, que é os atores lá no palco, o público distante, e essa montagem, ele traz uma configuração que é a arena. Então, toda a ação da peça acontece no meio, o palco é uma arena, e todo o público está em volta, vendo de vários ângulos aquela mulher falando, relatando tudo que ela viveu, contando a história dela, quem ela era, como era a vivência com os filhos, o que ela fazia, que ela era, se não me engano, agora eu não vou lembrar qual era a profissão dela, mas acho que ela trabalhava com alimentos, venda de alimentos, alguma coisa assim. Então, conta essa versão tomando a própria voz da personagem, sabe? E acho que ali ela fala muito isso. E eu acredito que a história, as formas também são muito importantes. Por exemplo, eu trabalho com um projeto que é o Lendas Africanas na Escola, e uma das minhas preocupações, assim, que a gente conta as lendas africanas, pega as lendas de um país, do país Guiné, de Benin, que às vezes se atribui a esses países, mas não são. As lendas, como são da tradição oral, elas vão passando vão sendo transmitidas, né? E quando chega para a gente, às vezes elas já foram ressignificadas de várias formas. Então, algumas lendas, por exemplo, a Nancy, o primeiro contador de histórias, Kirikou, são contadas de uma maneira, assim, teatralizada para crianças em âmbito escolar.
E a motivação dessa escolha por essas temáticas é tirar um pouco o foco, essas contações de história eurocêntricas, europeizadas, que a gente está sempre contando a mesma história, a garota que queria casar com o príncipe, e esse herói sem defeitos. E quando você traz a matriz africana, ela tem várias nuances, assim. Ela tem, por exemplo, a humanidade das personagens, por mais que elas sejam fábulas. O Anansi é um Homem-Aranha que quer, ele quer trazer as histórias do mundo que estão dentro de um baú em poder de um Deus. E ele tem tarefas que ele tem que cumprir. E ele faz tudo que precisa ser feito para conseguir essas tarefas. Algumas vezes ele engana, ele é um pouco sorrateiro, ele tem um pouco da malandragem, como a gente fala que não se usa esse termo malandragem, né, se tratando da Nancy, mas a gente brasileiro sabe o que é essa malandragem, né? Então, esses personagens, eles são humanizados, eles têm as nuances do humano, são diferentes. E a gente chega nas crianças e elas se identificam com isso. E eu vejo, assim, a forma como a gente tem que introduzir, por exemplo, a lei que institui, que torna obrigatório o ensino da cultura afro-brasileira e africana nas escolas, é muito importante a gente ter um cuidado de não chegar, por exemplo, chegando a partir da escravidão no Brasil. Porque a África não começa assim. A história, ela vem de antes. Então, chegar assim, existe um lugar que não é aqui, que nós temos relação com esse lugar. E eu acredito que isso torna mais próximo, assim, de depois você entender como que esse povo introduziu algumas coisas na nossa cultura, por exemplo, olhar para as religiões de matriz afro com um novo olhar. Essa criança que vai ver, tem a África, lá as pessoas têm vestimentas são diferentes daqui, as músicas, muitas vezes a gente usa, por exemplo, um tambor, que remete também à cultura. E isso introduz também Tem uma criança me chamando. Oi, baby. Eu acho que o papai morreu. Tá, olha só. A mãe tá ocupada agora, tá bom? Depois a mãe fala com você. Onde eu tava... me perdi, legal. Está falando dos instrumentos musicais Isso, dos instrumentos musicais, assim. Porque eu considero isso também, que dá para trazer uma abordagem de história dentro da história pública, porque eu acho que quando se aproxima, sabe? Aproxima das crianças, aproxima elas de algo que é nosso também, que está na nossa matriz, da nossa própria Constituição enquanto nação, assim, enquanto Brasil. E, nossa, o Brasil ele é muito diverso, né? Tem várias interferências, várias construções sociais, e isso é também uma forma de trazer essa identidade, sabe? De se olhar, de se identificar com as coisas. E eu acho, às vezes, que a história, ela, através do teatro, ela tem uma forma, assim, que... Eu vou usar um sentido figurado, mas é como se ela entrasse mais macio, assim. É uma forma mais poética de dizer que a gente assimila, a partir da arte, algumas coisas que a gente não assimila com a história, com o professor de história, digamos. Eu tive
eu tive contato com uma professora de história que ela, as temáticas, assim, ela sempre fazia as temáticas que ela estava trabalhando, ela sempre fazia alguma peça, alguma encenação com os alunos. E eu acredito que isso seja uma forma também de colocar eles para vivenciar aqueles personagens, de entender aqueles personagens ali também como humanos, porque às vezes a gente humanizar e ver assim, nossa, essas pessoas não são heróis, são pessoas, elas passaram por essas coisas, elas viveram isso. E às vezes realmente o livro de história, ele distancia muito o estudante do real, parece algo que está muito distante dele. E não, a história está acontecendo agora, no nosso redor. Como é que a gente pode ver isso, né? Eu acho que a arte, ela pode contribuir, sabe? Pode contribuir com essa tomada, assim, com essa aproximação das pessoas. Eu vou ler para vocês um trecho do meu livro, que eu tirei eu vou ler para vocês, e aí vocês, como não sei que idade vocês têm, mas de repente remete a alguma coisa aí que é histórica, tá? Uma história ruim de lembrar. Ele contou duro de cana pouco depois que chegamos aqui. Contou que andou pulando de abrigo para abrigo, de abrigo para rua, de rua para abrigo a vida toda, junto dessa irmã, sempre juntos os dois. Falou que eles eram tão parecidos que achavam que os dois eram gêmeos. Gêmeos? Mas ele não sabe, não tinha como saber. E daí? Antes de vir para cá, ele e a irmã moravam embaixo de um viaduto. De madrugada, enquanto o povo dormia, apareceu uns inimigos e meteu fogo em tudo. Não deu tempo dela fugir, só ele conseguiu escapar e viu tudo escondido dentro de um bueiro. Viu ela queimar, viu os outros companheiros dele. Viu passar a polícia e não fazer nada. Como é que ele tá vivo? Sabe o que salvou ele? O cheiro de gasolina. Imagina tu ver isso com uns 10 anos, um piá. Mas sabe, na rua ninguém fica criança por muito tempo. Depois que ele contou essas coisas, aí vi que ele era meu amigo. Não se fala essas coisas para qualquer um. Tu vê? Agora ele deve ter uns 20 anos, mas parece ter bem mais. Isso remete a alguma coisa de história, de coisas que acontecem? Uma das... João? Eu me lembrei daquele do índio incendiado, acho que foi em Brasília, né? Eu me lembrei daquele famoso lá, caso, eu acho que foi em Brasília. Criança de rua mortas, se não me engano, na chacina da Candelária, na frente de uma igreja que moravam. Essas são ecos, assim, que às vezes, né, elas aparecem. E é muito fácil das pessoas esquecerem essas coisas. E quando elas ficam registradas em algum tipo de... Elas saem do jornal e se tornam um ícone dentro de uma história. Isso é maior, assim. Quantas vezes a gente vê, por exemplo, pessoas pedindo... hoje, nesse momento que a gente está vivendo, a miséria está, assim, não lembro, vou me perder nessa palavra, estratosférica, não, está gigantesca. E vocês conhecem a história, por exemplo, da literatura lá? Eu não sei se ele já virou peça, provavelmente, Os Ratos. Os Ratos é um cara querendo comprar pão para os filhos e, se não me engano, ele quer o dinheiro do leite que ele tem que pagar. E é um cara que está sem ter... um personagem que está sem ter como pagar. Outro exemplo. Carolina Maria de Jesus. Nos diários dessa mulher favelada no Rio de Janeiro, na época do... se não me engano, de 57, 56... essa mulher escreveu diários da vida dela. Ela escrevia como ela sabia escrever. Esses diários foram
um editor conheceu esses diários, ela, não sei, não lembro como que ela encontrou, e ele editou, ele fez uma edição que ele tornou como se editou como uma história. Essa história dessa mulher se chama Quarto de Despejo, é um livro que foi vendido em 50 e tantos países, e, se não me engano, naquela época que eu li aquela edição, era 53 países conhecendo esse livro, ela vendeu muito, chegou a ter uma ascensão, e essa história, ela muitas vezes, ela é encenada, mas cadê? A gente conhece? Alguém já viu alguma encenação dessa peça? Esses são os limites que às vezes eu acho que são preocupantes, assim, como que a gente faz para chegar, sabe, nas pessoas e divulgar mais, porque como vê, assim, falando esse problema da grana mesmo, né, de patrocinar, é muito difícil alguém querer patrocinar histórias tristes, e a história pública, ela é triste. Se você vai trazer história pública, se não for de alguém que for um político eminente, mas ela não tem interesse. A história marginal, a história vista de baixo, a história... É muito difícil alguém patrocinar histórias tristes. E aí faz com que elas também não cheguem no grande público, porque aí tu precisa que as pessoas paguem os artistas. E eu acho que um dos limites da gente não conseguir fazer muito mais história pública, dessas nossas histórias como nação, eu acho que esbarra um pouco disso, assim. Estou falando, mas acho que a gente já pode começar a debater, assim, para saber como que isso está chegando tranquilo. Em vocês. Então, assim, que assim, geralmente a gente faz essa apresentação tua inicial, né, daí a gente interrompe a gravação e aí depois a gente faz esse bate-papo. Aí eu te pergunto, assim, tu quer já então passar para a parte da nossa conversa, assim, daí então eu já interrompo a gravação, pode ser? Pode ser. Então tá, então eu vou interromper a gravação, aí a gente segue fazendo o nosso bate-papo. Eu vou fechar a porta, só uma vez. Foi.